Enquanto a tecnologia avança para sistemas cada vez mais complicados e potentes, aqui em Cambridge, na Inglaterra, uma equipe de 6 pesquisadores resolveu ir na direção oposta. Criou um dos menores computadores do mundo, vendido a preço de brinquedo, $35. Tudo para incentivar crianças a aprender sobre programação e assim criar uma geração de especialistas que não só senta em frente ao computador, mas domina os bastidores do mundo virtual. É o que você vai ver no Globo News Ciência e Tecnologia de hoje. Você controla o seu computador ou ele é que te domina? A maioria dos usuários sabe lidar com os programas básicos, navegador, processador de texto, centro de mídia, mas na hora em que a máquina pifa ou dá erro, corre para um especialista. Nem sempre foi assim. Os computadores de antigamente exigiam mais esforço. Era preciso saber um pouco de programação para mexer na máquina. Na Grã-Bretanha, as crianças aprendiam a lógica da informática na escola. Usavam o BBC Microcomputer System, mais conhecido como BBC Micro. Foram lançados 9 modelos nos anos 80, todos destinados à educação. Era possível criar os próprios jogos e, de quebra, se tornar um especialista em códigos e funções. Só que o BBC Micro não acompanhou a evolução da tecnologia e acabou ficando para trás. As aulas de programação foram riscadas do currículo, um prejuízo sentido até hoje. Até que em 2006, um grupo de 6 cientistas de Cambridge se perguntou: como seria o BBC Micro de hoje? Um momento de nostalgia se transformou numa potencial revolução, o Raspberry Pi, um computador do tamanho de um cartão de crédito vendido a $35, o equivalente a R$70. When you bought a computer 30 years ago, the natural thing to do with it was to learn to program with it. In fact, if you go back just a bit earlier than that, that was the only thing you could do with them. I guess children viewed a home computer a bit like a Lego set. Is what can I do with it? What can I create with it? Rather than what game can I, or what content can I consume? So it was really trying to recreate some of that situation where the natural thing to do was think about what you wanted to create with Raspberry Pi, rather than just what game you wanted to play. And I think, and create something that's cheap enough, so the price of a textbook, so that anybody who wanted to own one could own one. That was the other thing. So ownership's really important. So if you're going to do this sort of tinkering and experimenting, you don't want to be doing that, especially on the electronics side, because we're also very interested in sort of people playing around with electronics. You don't want to be doing that with your father's or mother's computer or laptop. You want to be able to do something that in a way is disposable. Como foi possível criar um computador tão barato? Primeiro, avanços da tecnologia. Quase tudo é concentrado num único chip. A placa-mãe ficou menor, mais simples e traz apenas as conexões essenciais. 2 entradas USB, 2 saídas de vídeo, uma HDMI e outra RCA, porta para a conexão de rede, um leitor de cartão e fonte. O carregador é igual ao de um celular, tudo fabricado na China. Para completar, a Raspberry Pi Foundation é uma organização de caridade e não pretende lucrar com as vendas. Why do you think nobody created something like that before? That's an interesting one. I think Because it looks quite simple. It's yes, not, but yes. I suppose it's a different. Yeah, that's a good question. So why hasn't someone done it before? That's something we've thought about a few times as well. Melhor deixar essa pergunta para lá. Vamos ao que interessa. Como enxergar o potencial de uma placa tão pequena? Robert, I have just bought my Raspberry Pi, just received it at home, and what should I do now? Well, so let's talk about how to plug it in and get going. So the first thing we're going to need is a keyboard and mouse. So standard keyboard and mouse with USB connectors, and we just plug those into the sockets here, like that, and like that.
Then we have two choices. We're going to display a picture on a monitor, so we either use the HDMI connector for this sort of LCD monitor, and if we had an older style television we could use the composite output, but today we're going to use this HDMI output. Another thing we need to do before we get started is plug in an SD card that has the operating systems and applications we're going to run. So this has everything. This has all the software we need to run Raspberry Pi. Which operating system is it? So this is it's based on the Linux operating system. And the last thing we need to connect, obviously, is power. This comes from a standard mobile phone charger with a micro USB connector. So we just plug in the power, and we should hopefully see something on the monitor. The lights come on, and there we go. So this is just the operating system warming up, if you like. It takes a few seconds now before we get a standard desktop environment. It's the first thing I'll see when I turn it on. Yes, and there we go. So, and this is a standard desktop, as you would have seen if you'd used any other modern computer, I guess. O processo é simples, mas deixa muita gente insegura, principalmente professores. Os cientistas de Cambridge estão determinados a quebrar essa barreira. Eles querem fazer do Raspberry Pi uma ferramenta de educação, um computador barato para que as escolas ensinem os alunos a programar. A intenção é nobre. O problema é que as aulas de informática de hoje não incluem mais a criação de programas ou jogos. O foco são os softwares do dia a dia. Word, PowerPoint, Excel. É como se as crianças aprendessem apenas a ler e não mais a escrever. Mas nem tudo está perdido. Algumas escolas britânicas iniciaram uma revolução. Professores como Ian Addison decidiram ignorar o currículo imposto pelo governo e incentivar as crianças a programar usando softwares gratuitos como Scratch e Code. If you go back 20 years, the computer games I was playing at home, people were also coding at home, whereas now, you know, there's no chance of these children going home and making an Xbox game. So it is different. They are used to using computers, but not used to making the things that, making the games and making the software that runs them. So we're trying to just show them some simple ways to get into it, and some really love it, and some will want to take it further, and some, you know, maybe less so. So we'll try a range of tools and get them enthused if we can. As crianças ficam atentas à explicação, correm para os computadores, criam um aquário, concluem a missão no instante. Desenham os peixes, o tubarão, comparam os resultados, se ajudam, se divertem. E assim, brincando, participam da primeira aula de programação. How is this fishing moving? Well, they're moving quite fast, but we got them to move different ways, but I don't know if you can see that very much, because they're going around quite fast, so I might make them... And what steps did you use to make the fish move? Well, we first made it so when I clicked go, it would go, and I made it move 25 steps and turn 8 degrees forever until I pressed stop. Was it too difficult? No, it wasn't that difficult, but well, it's not really difficult to do it, but... Do you like this type of class? Yes, I do like this class. Why do you like it? Well, I like doing ICT, I like doing things on the computers and doing games, making games. I find it quite fun. You'll have to change 10 steps maybe. É uma geração que nasceu conectada, voa nos teclados e aprende num segundo. Uma velocidade que assusta os mais velhos, inclusive os professores. Ian Addison revela o segredo para lidar com essa turma sem medo. I don't need him anymore. Knowing that I don't need to be the expert. I've spent some time learning how to use Scratch. I'm going to make a very simple Scratch activity. They will then explore and expand on that. And I'm not worried if they know more than I do. It's fine. It doesn't frighten me at all. But for a lot of teachers, they think they need to know more and they need to be the expert. Whereas I'm quite happy not being the expert, but I can Google it and find the answers if I need to. I'm happy letting them lead the way and them, show me extra things. And if it comes to it, they can stand up in front of the class and then show them how to do extra bits as well. So I think that's the way to do it. We'll all learn together. And it'll go.
E, de repente, as aulas de informática, às vezes consideradas redundantes por essa nova geração, se tornam as favoritas. Is this more fun than the math classes? O custo de uma sala de informática é alto. Muitas escolas não têm como adquirir tantos computadores, a não ser que o preço das máquinas despenque. Que tal pagar $35? Seria essa a grande chance do Raspberry Pi de conquistar o mundo da educação? I think possibly. Primary schools are a little bit different. I know secondary schools will probably get into it more than we will. I think it's still teacher confidence that is the sort of the holding point at the moment. We're still waiting, to see how teachers would react to it. I'm not sure how my teachers would react when we give them a completely new device with something they're not familiar with. But then maybe I should get a few and then let the children loose on it and see how they react rather than how the teachers will. But it's something we'll look at. And I've had children ask me about, if we're going to get any yet. So maybe in the next couple of months we'll order some and see what happens. O Raspberry Pi pode representar a solução. Desde o lançamento em fevereiro deste ano, já foram vendidas 300 mil placas, a maioria para programadores profissionais, gente grande que tem ajudado a melhorar o produto. The initial plan was to make a small number of them, give them away at open days, and then we thought the developer release we might sell a few thousand boards. It really was. The plan was just to provide them to developers to help us improve the platform. But of course, we brought down the distributor's website on the first day, and we had hundreds of thousands of orders in place in a few weeks. So, real success disaster, as we've called it many times, which is great. But we've come a long way since that release as well. So the platform's getting more and more refined, and we're moving towards sort of an educational release, which will be a little bit more polished, come with a manual. There's a range of cases that are available now, which perhaps some sort of case for a school environment is sensible. Esse é um ponto crucial. Não adianta vender a placa solta para professores inseguros. Eles esperam que o Raspberry Pi venha com um manual e sugestões de como pode ser usado na sala de aula. Mas até que isso aconteça, a comunidade acadêmica segue desconfiada, resistente à novidade. Isso não impede o sucesso do Raspberry Pi. A placa conquistou os inventores do planeta e começou a ser incluída nos projetos mais diversos. Tem gente que usa como gerenciador de mídia, os filmes ficam ótimos até em HD. Outros fazem música. E existem aqueles que preferem mandar o Raspberry Pi para o espaço, em busca de belas imagens. O entusiasta Dave Ackerman amarrou a placa a um balão meteorológico e acompanhou a subida ao vivo por imagens enviadas pelo mini computador. Não se trata apenas de criatividade. Alguns empreendedores pretendem lucrar com produtos feitos a partir do Raspberry Pi. É o caso de Shu, uma impressora de fotos sem fio. Não é necessário pedir nenhuma autorização especial ou licença para usar o Raspberry Pi em projetos como esse. A única exigência é que no pacote o fabricante inclua o nome da placa. E se as vendas forem um sucesso, considere doar uma pequena fatia dos lucros à Fundação de Cambridge. Só que nem todo mundo é gênio. Para os iniciantes e principalmente para as crianças, o Raspberry Pi traz 2 softwares de programação. O Scratch, aquele que os alunos de 6 a 8 anos usam na escola, e o Python, para quem já chegou a um nível mais avançado. I think you learn an awful lot about what a computer is, what computer science is, by learning programming. So that's a great thing, and I think it's a really valuable thing to do, even if you're not going to go on to become a computer scientist. Knowing what a computer is, knowing what it can do, is a great skill to have. No matter what career you go on to do. The other thing that I guess is great about Raspberry Pi, it's small enough to be built into other projects. So we've seen some really nice examples of how Raspberry Pi can be used inside a bigger project. So it's all about giving children the ability to be creative and innovative with technology. So giving them the basic skills and then letting their imaginations run wild. And how do you think Raspberry Pi can make a difference in emerging countries like Brazil? So, I mean, I would hope
that you know, all the reasons why it's important for people in the UK to learn computer science also apply to Brazil. You know, so I think it's important. It's an important skill, no matter what you know, what job you go on to do. I think it's hopefully again it's appealing because it's low cost, because it's open and it's flexible, and it's not just. I mean, our primary goal is education, but of course. People are also thinking about how to build this into products as well. So it's a great platform for being innovative if you're at a slightly more advanced scale, level as well. Não adianta pensar que o Raspberry Pi vai competir com um computador que você tem em casa. Fazer tarefas simples, como abrir uma página na internet, pode se tornar um exercício de paciência. E ainda não existe um codec que permita a visualização de vídeos dentro do navegador. Iniciar os programas também leva tempo. São segundos, mas parecem uma eternidade para quem está acostumado com a resposta quase imediata das máquinas. E não é só a lentidão que incomoda. O visual de uma placa desprotegida deixa muita gente com medo de colocar a mão. Parece que vai quebrar a qualquer momento. A saída é comprar um estojo. Já existem vários modelos à venda, feitos por designers do mundo todo. A sensação é a de que o Raspberry Pi não pertence mais aos cientistas de Cambridge. Existe uma comunidade de programadores disposta a fazer o projeto vingar. Boas ideias são bem-vindas. So one thing I'm in the process of doing is trying to create a consortium of companies to support the development of educational material. So that's one area where I'm very interested in. If companies are interested in supporting that kind of endeavor. Desde o início, as parcerias foram cruciais para o sucesso do Raspberry Pi. Hoje, os cientistas contam não só com a ajuda dos alunos de Cambridge, como de todos os que desembolsaram $35 pela placa. Uma clientela espalhada pelo mundo. E não há tempo a perder. O setor de tecnologia avança a um ritmo alucinante. É preciso corrigir as falhas o quanto antes e oferecer um produto cada vez melhor. Inovações estão a caminho. What's next? So I think we've got some sort of hardware add-ons in the pipeline. So there'll be a camera module. So these two connectors here enable you to connect a camera directly to the processor. And the processor is very powerful. It can do sort of HD video and encode and decode. So some interesting things we can do with a camera, and also small LCD displays as well can be interfaced. So they should be coming in the autumn. And as I said, books, programming competitions. So we've already started a sort of a series of programming competitions sponsored by the foundation. And that's really exciting as well, seeing what children can do. So the idea is they send in their projects and they can win prizes. So that's great. So lots of things, and lots of things, interesting things in the pipeline. Colocar a mão no Raspberry Pi requer paciência. A procura é tão grande que os distribuidores estão com dificuldades para dar conta da demanda. A entrega pode demorar mais de 3 meses. A placa custa $35, mas no Brasil esse valor sobe para $85 por causa dos impostos. Meu nome é Rafael Gustavo e eu sou engenheiro eletrônico. Estou acompanhando o Raspberry Pi desde o primeiro post deles na internet. Eu entrei na fila do Raspberry Pi no primeiro dia. Na verdade, eu acordei por volta das 6 horas da manhã, o site dos fornecedores estava derrubado e eu só consegui entrar na fila por volta das 3 horas da tarde. Ainda assim, eu consegui o segundo lote. Eu fui chamado, a fila foi chamada em março e o lote ficou pronto em maio. O que me impressionou na placa, o que me chamou a atenção, foi a proposta de ter um computador muito poderoso. Eles comparavam na época ao Pentium 3 por $25. É um custo bastante baixo. Hoje você tem praticamente nenhuma plataforma de computação nesse preço, e todas que tem nesse preço são muito menos poderosas. Uma outra possibilidade da placa é a câmera que eles estão para lançar, que vai permitir você fazer protótipos de visão robótica. E aí aumenta ainda mais a quantidade de protótipos e ideias que você pode ter com uma plaquinha simples num preço extremamente baixo.
A meta é conquistar uma clientela que ainda não pensa em dinheiro, mas pode ganhar uma fortuna se desde cedo mergulhar no mundo da programação. That's the goal, is to create a generation of people who are confident, who can control and manipulate the digital world and aren't just passive consumers of content. And I think it's, you know, what I've seen when children have come in is that they've got, you know, a huge amount of energy. They're completely fearless. They've fantastic imaginations, and unless we give them these opportunities, we're really letting them down, and we're not preparing them for the world that they'll emerge into. O projeto Raspberry Pi ainda não atingiu a sua principal meta, invadir as escolas e convencer as crianças de que programar é divertido. Por isso, uma das apostas para o futuro está no visual. Em vez de uma plaquinha solta, como ela vem hoje, que tal despertar a curiosidade com algo mais colorido, com direito à câmera de vídeo? Os pesquisadores prometem novidades como estas nos próximos meses. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá!